Então vamos construir aqui o nosso primeiro gráfico aqui no nosso projeto no curso de JSP, tá? Nós vamos aqui, ó, vamos conhecer o Chart.js, tá? Framework JavaScript, baseado em JavaScript, então a gente só faz as solicitações de Ajax, tá? E o site é esse aqui, ó, chart.js.org. Então aqui tem o GitHub dele, tem exemplos simples. Vamos entrar aqui nesses simples. Tem aqui alguns exemplos, ó, tá? Basicamente, o que é? A gente precisa declarar um arquivo JavaScript, um campo HTML, ó, tá? E os dados, certo? E também ele dá para interagir com ele também, ó, tá? Você tem aqui toda a documentação de como que você faz. Você tem os exemplos, você tem aqui os dados, os dados e os atributos, tá? Tem a configuração dele, ó. Você pode mudar a cor, você pode fazer o que quiser aqui, tá? Aqui tem a ação para você chamar por Ajax e assim por diante, tá? Ele é bem completo e também ele é bem fácil de usar. Como que a gente vai fazer a instalação, tá? Ele tem aqui, tá, gente? Antes disso, ele tem aqui, olha o tanto de gráfico que ele tem aqui, tá? Então ele é assim, ele é muito completo mesmo, tá? Então a documentação dele também é muito boa. Se você quiser mudar alguma coisa em algum gráfico, tá? Você pode pegar os atributos da documentação, ler com calma e ir implementando, tá? Os exemplos aqui são ótimos, certo? Então vamos aqui para o ROM dele. Como que a gente vai instalar aqui esse nosso gráfico, tá? Ele tem aqui, ó, a configuração dele. Ele tem aqui um exemplo bem simples, ó. A gente precisa o quê? De um campo HTML e de um elemento em JavaScript. Se a gente quiser implementar um gráfico de exemplo, a gente pode colocar dados fixos aqui no data e no label, ou depois que a gente implementar essa primeira parte para testar, a gente faz uma requisição Ajax, cria o SQL para o nosso banco e a gente traz os dados aqui, um JSON e o label também. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer aqui a instalação dele. Tem aqui, ó, em configurar, aqui em cima tem um get start aqui, tá? Get start. Então, como que a gente faz o start dele? Aqui mesmo ele dá um exemplo aqui pra gente, ó. A gente coloca o quê? Esse script aqui, ó, que invoca o chart.js. Então a gente precisa desse script e um div aqui com um canvas. Então, vamos lá para o nosso projeto. Vamos aqui em source, my. Vamos aqui, principal. Bem, a gente tinha aqui a telinha de relatório, ó, rel usuário. Vamos pegar ela como base, vou copiar ela, copiar aqui para o principal. Vamos colocar rel user gráfico, tá? Vamos abrir aqui o rel user gráfico. Vamos abrir aqui. E antes disso, vamos colocar o menuzinho para esse gráfico. Vamos abrir aqui a página, é o navbar my menu. Open JSP. Vamos lá, depois do relatório de usuário, como é que a gente faz mais um aqui, mais um menuzinho? A gente tinha comentado aqui, ó. Lembra que a gente tinha comentado? Como que a gente fazia? Tem o L aqui. Tinha comentado aqui o código até, ó. Tá? Senão você pode copiar todo esse LI aqui, ó. Você pode copiar também todo esse LI que já é do relatório do usuário e colar aqui. A gente pode colar ele. Daí a gente vai redirecionar para a tela, que é o que? Rel user gráfico JSP, tá?
colocar aqui, ó, vamos fazer um gráfico salário, pode ser, tá bom? Vamos rodar aqui o projeto para a gente testar, ver se vai estar abrindo aqui a página do gráfico, tá? Essa página que ele vai ter que abrir. O que a gente tem que remover aqui da nossa página? A gente não vai ter, por exemplo, ó, a gente não vai ter esse envio aqui, ó, esse envio para uma servlet. A gente não vai ter porque a gente vai trabalhar com Ajax, tá? Então a gente não vai ter esse envio aqui. A gente vai trabalhar com os botões aqui de impressão. No caso, a parte do botão aqui, ó, a gente pode colocar imprimir gráfico, né? Ou então gerar gráfico. A gente pode gerar gráfico, certo? A gente pode deixar só um botão só de gerar gráfico. A gente vai precisar, tá, gente? A gente vai precisar aqui de uma função JavaScript. Então eu vou colocar aqui, ó, que vai ser a função gerar gráfico, tá? E aqui embaixo, ó, onde a gente tinha construído essas duas funções, aqui a gente não precisa mais delas. A gente tem que criar essas funções aqui, ó. Função gerar gráfico. Ela vai ficar assim por enquanto. A gente ainda vai usar data inicial e data final, porque a gente vai mandar esses atributos lá para o nosso back-end, nossa servlet. A gente vai mandar em forma de Ajax. Vamos retornar os dados para montar o gráfico, tá? O que a gente tem que retirar é isso daqui, ó, por exemplo, ó, o div. Esse div aqui, dentro desse div aqui, vamos tirar essa tabela. Vamos tirar todo esse table aqui, ó. Esse table aqui a gente não vai usar mais. Esse table a gente não usa mais. Vamos deixar só o gráfico por enquanto. Só esse div aqui do scroll. Retira toda essa parte do table aqui, ó. Retiramos o table, a gente não vai usar mais ele. Para declarar, a gente tem aqui, ó, uma tag de script. A gente vai pegar esse script aqui, que mostra aqui como que starta o gráfico, que é o getStart. Vamos colocar dentro desse nosso div aqui. Opa, desculpa, aqui não. Lá embaixo, ó. Antes desse JavaScript que a gente já tem aqui, ó, vamos colocar aqui esse JavaScript aqui do chart, tá? Está invocando o chart.js. Antes aqui das nossas funções. Aqui em cima desse nosso JavaScript, coloca aqui mais uma linha aqui do JavaScript. E daí a gente precisa o quê? Desse div com esse canvas. Esse daqui a gente coloca na nossa tela. Então a gente coloca aqui dentro do nosso div, aqui no lugar da tabela. Dentro desse div aqui, onde tinha a tabela, a gente coloca esse canvas com ID de chart. Esse myChart aqui é onde ele vai montar o gráfico, tá? Ele vai montar aqui. E tem um exemplo, quer ver? Aqui embaixo, ele tem aqui um exemplo pra gente, ó. Ele tem aqui um script, ó. Ele tem aqui um script. Vamos colocar ele aqui dentro, ó. Ele tem aqui esse script. Esse setup aqui, ó. Vamos copiar todo ele. E a gente coloca acima do myChart aqui, tá, gente? Acima do myChart. Por quê? Primeiro ele monta os labels, que são a descrição que são aqui, ó, a descrição, ó, janeiro, fevereiro, ele monta esses labels aqui. Essa parte do label é responsável por esses meses aqui. E o data, que são esses dados, ó, são esses valores aqui, ó. Começa com 0, 10, 5 a 0, 10, ó, 5, tá vendo? Ele faz a referência aqui, ó. E o config, vamos ver o que a gente precisa. A gente precisa também do config, tá? A gente colocou o setup aqui, a gente precisa também do config. O config chama o data, né? Então, o config chama o data.
Então a gente tem que ter o label primeiro, o data, aí depois o config e o script que chama aqui todo o resto, né? Porque esse myChart aqui, olha, vai pegar nosso elemento myChart, que está aqui na tela, ó, myChart. Ele vai pegar esse elemento, vai chamar esse config, essa função aqui. Dentro do config ele chama o data é essa função aqui, ó, chama o data. Dentro do data chama o label, ele chama o label aqui, tá? Porque ele só está separado, tá? Dá para colocar tudo em uma função só. Existem outros lugares que é tudo dentro de uma função só. E vamos rodar aqui, ver se ele vai funcionar. Vou pegar aqui o nosso curso de JSP. Vamos abrir. E vamos abrir aqui o gráfico, ó. Vamos ver se ele vai funcionar. Olha lá. Ó. Já está funcionando aqui o nosso gráfico, ó. Tá com dados estáticos, né? Mas está funcionando, ó. Se a gente não quiser que fique essa barrinha de rolagem aqui, você pode pegar aqui no nosso relatório de gráfico aqui, ó. Você pode aumentar para 500, por exemplo, 500 pixels, ou você pode retirar esse div aqui também, tá? Onde tem o scroll. Vou dar um F5, ainda ele já abre um espaço maior aqui pra gente, ó. Tá? Beleza, então, gráfico instalado, certo? O gráfico está instalado. O que a gente tem que fazer? Próxima aula, a gente tem aqui essa função aqui do gerar gráfico. Na verdade, esse gerar gráfico aqui, ó, eu vou colocar ele dentro do nosso clique aqui, tá? Dentro aqui do nosso clique, do nosso gerar gráfico aqui, ó. Esse código JavaScript que gera o gráfico eu vou colocar na hora que eu clicar no botãozinho, tá? Então vamos dar um F5 aqui. Ó, se eu clicar aqui, ó lá, o gráfico sendo gerado, certo? Então o que eu tenho que fazer? Agora a gente tem que construir o nosso Ajax para a gente ir lá no banco de dados fazer a montagem dos dados, certo? E gerar o gráfico, tá? Então a gente já viu que está instalado. Agora a gente tem que partir para o back-end, front-end, ligar os dois, montar um SQL de geração de gráfico de salário e passar os dados aqui para o gráfico. Eu acho mais interessante também a gente pegar e já organizar um pouquinho essa função aqui. Por quê? Porque lá no exemplo está tudo separado, nesse exemplo aqui. Então, separado em várias funções aqui, né? O que eu acho interessante, ficar melhor para a gente até, esse config aqui, ó, é esse config aqui. Então, vamos pegar, ó, onde abre essas chaves, onde fecha ela, ó, vai copiar desde o começo da chave até o fim das chaves, ó. Deixa o ponto e vírgula de fora. Só esses dados aqui. A gente vai copiar e vamos passar aqui nesse config, ó. Viu? Esse data é esse data aqui, ó. Então a gente vai pegar o que? Só as chaves, ó, do início das chaves até o fim das chaves. A gente vai pegar, vamos passar aqui no data, ó, colar. Pronto. Viram? E aqui o label também, ó, a gente vai pegar o que? Só do início aqui dessas chaves até o final dessas chaves, ó. E aqui dentro, ó, no label, ó, a gente cola aqui, tá? E daí ele fica certinho, tá, gente? Ó, confere que ele tem o data. Abre aqui, fecha aqui, daí tem um vírgula. Aí tem um label. Abre aqui, fecha aqui, tem um vírgula. Dataset aqui. Ele é um array. Ele tem aqui o label e aqui tem os dados, tá? Então o que a gente vai precisar se atentar, a gente pode mudar esse label aqui, ó, por exemplo, gráfico de média
salarial por tipo, por exemplo. Vamos testar aqui, vamos dar um F5. A gente clicar aqui, ó, viu? Funcionando ainda. Ó, gráfico de média salarial por tipo, tá? Então a gente tem os meses e aqui tem os valores. Então agora a gente precisa se atentar. A gente precisa carregar do banco o quê? Os dados para preencher o label e os dados para preencher esse data aqui, tá? A gente pode apagar essas três funções aqui para cima agora. Esse label, esse data, esse config. A gente pode apagar, tá? Vamos apagar. Porque daí fica melhor assim, ó. Tudo em um só, acho que fica mais fácil de entender. Certo? Fica bem mais fácil. E se a gente, qualquer valor que você mudar aqui nesse array ou nesse daqui, tá? Ele vai mudar aqui no nosso gráfico. Então, se a gente vai fazer aqui um gráfico de média salarial por tipo do usuário, tá? A gente vai ter que carregar no banco os dados de tipo do usuário, né? O usuário admin ou secretária ou estagiário, alguma coisa assim, e os valores dele. Então, se for uma secretária, se for um estagiário, se for um gerente, daí a gente vai trazer a média aqui e o tipo aqui no label, tá? Os valores de salário vai vir aqui no data e o tipo de usuário vai vir aqui no label, tá? É a mesma coisa de uma média de venda por produtos. Aqui seria o produto e aqui seria a média de vendas, tá? A gente vai trabalhar isso no SQL. Então, deixando assim em um JavaScript só, fica muito mais fácil, tá? De trabalhar, tá? Então agora a gente vai para a aula onde a gente vai criar o nosso SQL.